Olá, vamos falar de contratos no direito civil, ok? Bom, vamos lá. Queridos, primeiramente nós vamos dar a parte geral, as noções dos contratos, os princípios norteadores do direito dos contratos. O que são contratos? Primeiramente, noções gerais. Denominado pacto ou convenção. Contrato vem do latim contractus, né? Então, vem denominado como pacto ou convenção, constitui um acordo de vontade celebrado para criar, modificar, extinguir direitos e obrigações de índole patrimonial entre as partes. Muito bem, vamos lá. A maioria dos doutrinadores, né, Venosa, Caio Mário, Flávio Tartucci, que eu gosto muito, Carlos Roberto Gonçalves e tudo mais, Maria Helena Diniz, eles tratam o contrato como o quê? Uma convenção, um acordo de vontade celebrado entre partes para criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações de índole patrimonial. Elementos essenciais do contrato. Vamos lá. Primeiramente, capacidade das partes. As partes têm que ter capacidade para contratar. O objeto, consentimento, aliás, consentimento. O contrato ele é sempre consensual. Objeto lícito e possível. Deve haver licitude no contrato. Certo e apreciável em dinheiro. Forma prescrita ou não defesa em lei. Ok? Então, os elementos essenciais para a validade de um contrato é a capacidade entre as partes, o consentimento mútuo, o acordo mútuo, o consentimento entre eles. O objeto deve ser lícito, possível, certo e apreciável, economicamente em dinheiro. E a forma deve ser prescrita ou, pelo menos, não defesa em lei. E aí eu coloquei para vocês aqui, meus amigos, princípios contratuais relevantes. Primeiro, princípio da autonomia privada. Princípio da autonomia privada, né? A parte tem a autonomia, a liberdade de contratar e ser contratado. Supremacia da ordem pública. Né? Os contratos, eles obedecem ao direito, eles não podem se desvincular, né, da ordem pública. Obrigatoriedade das convenções, pacta sunt servanda. Esse princípio pacta sunt servanda, né, os pactos devem ser cumpridos, e propriamente dito o princípio da obrigatoriedade das convenções, é um princípio muito duvidoso, é um princípio que gera muita controvérsia no direito civil. Por quê? Alguns entendem que esse princípio não é de pleno efeito. Por quê? Porque os contratos não quer dizer necessariamente que todos devem ser cumpridos. Daí você tem, aí, levando em consideração a função social do contrato, não permite que eu possa, por exemplo, inserir no contrato uma cláusula que seja uma cláusula abusiva, que venha causar prejuízos a você. Ok? Então, a obrigatoriedade das convenções, na verdade, é um princípio antigo do direito contratual, vale sempre a pena a gente estudar. Relatividade dos efeitos do negócio jurídico, função social do contrato. O contrato ele deve atender a uma função social, ou seja, ele deve ser um contrato que atenda aos seus interesses, atenda ao interesse da outra parte também, mas ele é um contrato que não crie nenhum prejuízo social, ou seja, que ele atenda também a uma função dentro da sociedade, que ele possa não servir de exemplo para outros contratos que possam vir prejudicar aí a sociedade de um modo geral, ok? Boa-fé objetiva. Eu gosto muito de falar sobre boa-fé objetiva. No Código de 16, ele vigorava só o princípio da boa-fé, que depois nós viemos estudar como boa-fé subjetiva. O que era boa-fé subjetiva? A boa-fé subjetiva era uma presunção de que a pessoa agia como boa-fé. Então eu dava o contrato para você e você tinha uma presunção de que aquilo que eu estava colocando para você era um contrato com cláusulas que vocês iam conseguir, que você ia conseguir honrar, pagar, que não ia onerar você, desonerar você de alguma forma, causar algum prejuízo, aí, descapitalizar você de alguma maneira. Então, com o Código de 2002, é o Código Constitucionalizado, né, vigora aí o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, o contrato ele tem que ser efetivamente de boa-fé. As cláusulas contratuais elas devem ser efetivamente de boa-fé. O contrato deve demonstrar
que ele atende à boa-fé e que você pode ter segurança jurídica na hora de assiná-lo. Justiça contratual, revelada por institutos como estado de perigo, lesão, resolução por onerosidade excessiva, buscando dar equilíbrio às partes no pacto celebrado. Esses institutos aqui, meus queridos amigos, estado de perigo, lesão, resolução por onerosidade excessiva, nós vamos tratar um pouco mais adiante, mas são institutos que fazem parte da justiça contratual. Ok? Os contratos são classificados segundo diversos critérios. Primeiro, contrato unilateral ou unilaterais. Se apenas uma das partes tem obrigações, né, não havendo necessária contraprestação da outra parte. Exemplo, doação pura. Contratos bilaterais, sinalagmáticos, quando duas partes assumem obrigações contratuais recíprocas. Exemplo, compra e venda. Contrato típico, também conhecido como contrato nominado, e contrato atípico e nominado. Está lá no artigo 425, é lícito para as partes estipularem contratos atípicos, evidentemente, né, observadas as normas do Código Civil. Contratos onerosos, quando ambas as partes têm proveito, exemplo, uma locação. Eu pago o aluguel, mas eu também tenho proveito de morar naquele imóvel. Contrato gratuito, também denominados contratos benéficos, quando apenas uma das partes experimenta ganhos materiais. Exemplo, comodato. Contratos cumulativos, em que as prestações são conhecidas e se tem uma relação de equivalência, compra e venda, né? Então os contratos são cumulativos, você tem ciência daquelas prestações e aí vai pagando aquilo ali. Contratos aleatórios ou de riscos, nos quais a prestação de uma das partes, né, é desconhecida quanto à sua celebração. Ou nos contratos também, nos contratos aleatórios, né, ou de risco, algumas doutrinas informam também que são contratos que estão vinculados, né, que podem acontecer mediante um evento futuro incerto. Ambos usam como exemplo o contrato de seguro. Muito legal isso aqui, ó. Entendeu? O contrato de seguro você só recebe o seu prêmio mediante um evento futuro incerto, que no caso, né, eles denominam como sinistro. Sinistro é todo acontecimento que pode ensejar aí o pagamento da quantia, o pagamento do prêmio. Contratos paritários, negociados pelas partes livremente, como o próprio nome já diz, paritário, paridade, né, em igualdade de condições, compra e venda entre particular. Contrato de adesão, uma das partes impõe termos contratuais, isso é muito interessante, uma das partes ela impõe os termos contratuais, né, restando a outra parte apenas aderir. Ou seja, ela não tem como negociar, ela só vai aderir. Ok? Aquilo que já está traçado. A maioria dos contratos em órbita no defesa do consumidor, eles são contratos de adesão. Ok? Então, olha aqui, botei aqui, referente ao contrato de adesão, duas normas básicas. Se houver contrato de adesão com cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. E são nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, qualquer cláusula que resulte, né, que estipula a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio é considerada como cláusula nula, ok? Vamos lá. Contratos consensuais, não solenes, em que basta o acordo de vontade, ou seja, né, o acordo entre as partes para que o negócio, né, para que se estabeleça o negócio. Contrato solene é o contrato formal, exigido além do acordo uma forma, uma exteriorização, ou seja, um documento. É um contrato documental, ele é solene, ok? Ou uma celebração, por exemplo, no RGI, que eu botei aqui, contrato de compra e venda de imóvel, você precisa colocar, né, registrar aquele contrato. Então ele é um contrato solene. Contrato real. Além do acordo, ele exige o quê? A entrega do bem contratado, para que o contrato se repute formado. Contrato principal,
quando existam independentemente de qualquer outro. Ou seja, ele existe por si só. E contrato acessório, ele sempre acompanha o contrato principal, quando sua existência pressupor a do principal. Exemplo, fiança. Ambos os exemplos que eu citei aqui são exemplos de contratos imobiliários, ok? Contrato imobiliário, né? Vamos lá, um contrato de locação é o contrato principal, correto? Então tá lá os termos da locação. Mas hoje você não faz uma locação sem uma garantia do contrato de locação. Esse contrato é o contrato acessório, que pode ser a fiança, né, a caução e o seguro fiança, como garantias da execução desse contrato principal aqui. Beleza, meus amigos? Tranquilos? A formação do contrato, ela enseja alguns momentos específicos. Tratativa ou negociações preliminares são os primeiros diálogos antes de se formar um contrato. Então eu estou, por exemplo, conversando com o meu futuro contratante, eu estou oferecendo o preço para ele, eu estou explicando quais são os produtos, os serviços que eu vou oferecer. Então nós estamos aí nas tratativas, na negociação preliminar. Depois nós temos proposta, também chamada de oferta, por licitação ou oblação. Ou seja, a proposta é o oferecimento do contrato propriamente dito, ok? Então, na formação do contrato, nós temos aí, seja alguns momentos específicos e depois a contratação propriamente dita. E aí vamos falar de vício redibitório. Vício redibitório, meus amigos, também é tratado no Código de Defesa do Consumidor. Vocês fatalmente já ouviram essa expressão. Vício redibitório também é conhecido como vício oculto. Vou aqui deixar grifadinho aqui para vocês, aqui muito interessante. Vício oculto. Segundo o artigo 441, são defeitos que diminuem a qualidade ou a quantidade de um bem. São defeitos que você não consegue detectar. O próprio nome já diz, ele é oculto. O contrário do vício oculto, que a gente trabalha isso muito no Código de Defesa do Consumidor, que a gente chama de vício aparente. Vício aparente é aquele que você tem fácil detecção. Mas isso aí a gente está falando de CDC, Lei 8.078. No direito contratual a gente trata mais aqui do vício oculto, no vício do contrato. O vício redibitório é aqueles são defeitos que diminuem a qualidade ou a quantidade de um bem, tornando impróprio para o uso a que é destinado ou diminuindo o seu valor de mercado, o seu valor, né, negocial. Ok, meus amigos? Então, só para a gente recapitular, vício redibitório, também é conhecido como vício oculto, está lá no artigo 441, né? São defeitos que diminuem a qualidade ou a quantidade de um bem, tornando impróprio para o uso ou diminuindo o seu valor de mercado. Ok, meus amigos? Vamos falar de evicção. Todos vocês já ouviram falar nessa expressão evicção. Vamos recordar esse termo para a gente poder, né, entender direitinho para ficar legal. Vamos lá, evicção consiste na perda da posse ou da propriedade em razão de um bem, aliás, em razão, né, em virtude de uma decisão judicial. Nos contratos onerosos, o alienante, vendedor, responde pela evicção, subsistindo tal garantia, ainda que a aquisição tenha se realizado por asta pública, é a regra do artigo 447. Então, basicamente, o que é evicção? Evicção é a perda de um bem, a perda de um bem móvel ou imóvel em razão de uma decisão judicial. Ok, meus amigos? Contrato preliminar. Contrato preliminar, estou apagando aqui, é um negócio jurídico como tal, pressupõe os mesmos elementos deste, ou seja, é um contrato que é um negócio jurídico que ele pressupõe os mesmos elementos que terão no contrato principal. É um contrato preliminar para garantir um contrato principal. Botei aqui a regra do 462, senhores. Vamos lá. Quanto à forma, não se exige que seja observada exatamente aquela do contrato definitivo. E a do 463. Afirma a necessidade de se levar ao registro competente o contrato preliminar. Ou seja, então é um negócio jurídico como tal, pressupõe os elementos do contrato original, mas a forma não precisa ser a mesma. E agora, há uma necessidade também de se levar a registro competente o contrato preliminar. Ou seja, se você tem um contrato principal e fez anterior a esse contrato principal um contrato preliminar, ele é igualmente registrado no órgão competente.
E aí eu coloquei para vocês, resilição. Resilição é extinção pela vontade de uma ou ambas as partes. É extinção do contrato pela vontade de uma ou de ambas as partes. Resolução, olha só, uma única vogalzinha aqui já mudou todo o sentido. Extinção em virtude de descumprimento por um dos contratantes. Coloquei aqui, resilição bilateral. Ambas as partes concordam com o fim do pacto. Isso é muito legal. Denominada distrato. E faz pela mesma forma exigida pelo contrato. Então a resilição bilateral, também denominada como distrato, se faz pela mesma forma exigida para o contrato e ambas as partes concordam com o fim do pacto. Resilição unilateral, apenas uma das partes se manifesta sua vontade em romper a convenção, ocorre nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permite. Ok? Denúncia é uma notificação a outra parte. Essa notificação aqui normalmente é o quê? Um documento. Uma regra muito interessante para denúncia é que ela deve ser feita sempre com uma antecedência mínima. Ok? Pede-se sempre que quando você vai fazer uma denúncia, uma regra é que se faça pelo menos com uma antecedência mínima para poder notificar a outra parte, né, da resilição do contrato. Ok? Muito bem. Partindo daí, vamos tratar dos contratos em espécie. Vou apagar aqui. Vamos falar dos contratos em espécie, meus amigos. Primeiro lugar, contrato de compra e venda. O que é o contrato de compra e venda? Um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, enquanto o outro se obriga a lhe pagar certo preço em dinheiro. Está lá no artigo 481. Então, no contrato de compra e venda, né, você é um contrato translativo, porque uma das partes sempre vai modificar a propriedade, eu vou deixar de ser proprietário de algo para que você seja proprietário mediante pagamento de alguma quantia em dinheiro. Qualquer coisa que não seja em dinheiro não será mais contrato de compra e venda. Se você, por exemplo, me deu um bem em troca de outro bem, e aí nós estamos falando de um contrato de troca, uma permuta. Ok? Um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, enquanto o outro se obriga a lhe pagar certo preço em dinheiro. Constitui, assim, contrato bilateral, com obrigações para ambas as partes. E cumulativo. As prestações são conhecidas e devem ter relação de equivalência entre as mesmas. Elementos do contrato: coisa, preço e consenso. Ok? Elementos do contrato: a coisa, o objeto, o preço, o valor econômico e o consenso entre as partes. Considera-se obrigatória e perfeita a partir do momento em que as partes acordam quanto ao objeto e ao preço. Ok? É a regra do artigo 482. Trata-se em regra de contrato consensual, bastando o consentimento para o seu aperfeiçoamento. E aí eu coloquei aqui, cláusula de retrovenda. O que é cláusula de retrovenda? O vendedor reserva-se o direito de readquirir o bem vendido ao comprador, restituindo o preço recebido ou reembolsando as despesas pelo mesmo. Então, na cláusula de retrovenda, por exemplo, se eu vendo algo a vocês, eu coloco uma cláusula de retrovenda, eu me reservo ao direito de readquirir o bem. Você não pode revender aquele bem para outra pessoa que não seja para mim mesmo. Mas se o bem houve uma valorização, eu vou compensá-los por isso. Venda feita a contento do comprador é aquela realizada sob condição suspensiva, ou seja, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado, né, e ainda que a coisa tenha sido entregue, ela não será perfeita, não se reputará perfeita, porque ele não manifestou ainda. Então, a validade dessa compra e venda ela só será feita com a manifestação do adquirente em dizer que concorda, que está satisfeito com o bem recebido. Venda sujeita à prova. Presume-se feita sob a condição suspensiva, se exige que a coisa tenha qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim que se destina. Ou seja,
vale uma prova. Presume-se feita sob condição suspensiva, exige que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e que seja idônea para o fim que se destina. Contrato de doação, meus amigos, isso é muito interessante. Vamos lá. Doação é o pacto em que alguém transfere por liberdade bens de seu patrimônio para outrem. A doação pura e simples é feita como mera liberalidade, sem qualquer elemento necessário. A doação modal ou com encargo ou onerosa é aquela em que o doador institui uma obrigação ao donatário. A doação com cláusula de reversão, muito bacana isso, meus queridos amigos. Doação com cláusula de reversão, o doador estipula que, se o donatário morrer antes dele, os bens doados voltarão ao seu patrimônio, ou seja, uma cláusula de reversão, de reversibilidade. Ou seja, eu dou o meu bem para alguém. Se ele morreu, volta para mim. E doação remuneratória. Tem aparência de liberdade, existe a intenção do doador de acertar as contas com o donatário que lhe prestou um serviço e lhe ofereceu uma vantagem, lhe forneceu uma vantagem. Ou seja, na verdade é uma pseudo-doação, né? Ela é uma doação remuneratória. Eu estou doando um bem para pagar alguma coisa que você fez para mim. Ok, meus amigos? Beleza? Vamos lá. Locação. Locação. O locador, senhorio, cede uso e gozo de um bem ao locatário, inquilino, por um tempo determinado, ou ainda que indeterminado, mas jamais perpétuo, mediante o pagamento de uma certa remuneração, que é o aluguel. Aí eu coloquei a lei para vocês aqui, tá? A Lei 8.245 de 91, Lei de Locação. Então, qual é a regra básica aqui, meus amigos? O locador cede o uso e gozo de um bem ao locatário por um determinado tempo, nunca perpétuo, mediante o pagamento de uma certa remuneração, que é o aluguel, valor sempre em dinheiro. Contrato de empreitada. Por tal contrato, um empreiteiro se obriga a realizar pessoalmente ou mediante terceiros uma obra, recebendo em troca uma remuneração do dono da obra, o comitente. Vamos falar também de depósito. É aquele pelo qual o depositário recebe um objeto móvel, obrigando-se a guardá-lo, conservá-lo, até que o depositante o reclame. Ou seja, o contrato de depósito é aquele que eu recebo de outrem e me obrigo a guardar, depositar aquele bem, sob meus cuidados, até que o proprietário daquele bem reclame o retorno daquele bem. E aí eu botei, no depósito, o depositário assume as seguintes obrigações. Primeira, guardar a coisa. Conservar a coisa, conservar o bem. E, por fim, restituir a coisa ao seu dono original. E aí eu coloquei uma regra aqui muito interessante para vocês, meus amigos, que vale a pena a gente sempre lembrar. Depositário infiel, impossibilidade de prisão. Olha só, pessoal, isso aí cai em concurso público, cai especialmente no exame da OAB. O artigo 652 do Código Civil, ele traz a seguinte redação. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão, não excedente a 1 ano, e ressarcir os prejuízos. Essa é a regra do 652. A Lei 8866 de 94 também trata o depositário infiel de valores pertencentes à fazenda pública. Também traz isso aí em relação aos bens da fazenda pública. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 67, também prevê a possibilidade de prisão civil por dívidas no caso de descumprimento de obrigação alimentar e de depositário infiel. Vamos atualizar agora o nosso entendimento? Porém, todavia, entretanto, no ano de 92, o Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado na Convenção dos Direitos Humanos de São José da Costa Rica. Então é o conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que, entre outros, prevê a impossibilidade de prisão por dívidas.
ou seja, impossibilidade da prisão, inclusive pela dívida do depositário infiel. Vamos falar de mandato. Mandato também é uma forma de contrato. Mandato. O mandatário procurador recebe poderes de outrem para, em seu nome, praticar ou administrar interesses. Mandato, na verdade, né, é uma procuração, né? Mas essa procuração também tem um viés contratual, ok? Ele também é tratado no direito dos contratos. Então, mandato, o mandatário procurador recebe poderes de outrem, a pessoa que é o outorgante, né, para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Tais poderes devem constar aonde? Na procuração, que é o instrumento de mandato e deve conter os dados das partes, objetivo, extensão do mandato, além da sua assinatura, está lá no artigo 685 do Código Civil. Casos em que cessará o mandato, está lá no 682, pela revogação ou renúncia, muito interessante isso, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário para os exercer, e pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Então, senhores, são 4 hipóteses que podem cessar a validade, cessar a eficácia de um mandato. Vamos lá, vamos recapitular, meus amigos. É a regra do artigo 682 do Código Civil. 1. Pela revogação da parte ou pela renúncia daquele que recebe os poderes. 2. Pela morte ou interdição de uma das partes. 3. Pela mudança do estado que inabilite o mandante de conferir poderes ou manter a conferência daqueles poderes, ou o mandatário, que é aquele que recebe, de receber, de exercer os poderes, né, conferidos pela outra pessoa. Pelo término do prazo, os mandatos têm prazo, alguns mandatos têm prazo determinado, ou pela conclusão do negócio. Encerrei o negócio jurídico, não tem mais o que se falar, aquele mandato perdeu a sua eficácia. Fiança, contrato de fiança, muito legal isso. Contrato de fiança é um contrato de garantia. Uma pessoa afirma que, caso o devedor não cumpra sua obrigação perante o credor, ela o fará. Ainda tem, é um contrato que você normalmente vê no direito imobiliário, hoje já não vê nem tanto, já não vê muito, mas ainda tem lá, ainda é estudado no direito imobiliário, ok? É um contrato unilateral, quer dizer, gera obrigações apenas para o fiador, gratuito, em regra o fiador não recebe remuneração nenhuma para garantir algo para outra pessoa, subsidiário, por ser acessório em relação a um contrato principal, só será executado se descumprida a obrigação principal, ou seja, é um contrato que vem depois do contrato principal. E quanto à forma, é um contrato solene que exige forma escrita. O contrato de fiança é um contrato solene e é um contrato subsidiário, um contrato acessório do contrato principal. Vamos falar de contrato de seguro, muito interessante. Seguro, a parte seguradora, entidade legalmente autorizada para esse fim, ou seja, normalmente, né, uma empresa de seguros, obriga-se, mediante o pagamento de um prêmio, botei grifado aqui, que é o valor, pelo segurado, a lhe garantir um interesse legítimo atinente à sua pessoa ou a uma coisa diante de determinados riscos. E aí eu grifei aqui também sinistro. O que eu botei como regra aqui para vocês, meus queridos amigos? Sua emissão será precedida de proposta escrita, apólice, com declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido pelo risco. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos à ordem ou ao portador. Ou seja, significa o quê? Que a apólice ou o bilhete de seguro, né, eles são nominais a mim, o próprio beneficiado, ou a pessoa que eu indicar, por exemplo, seguro de vida, né? Eu faço uma apólice de vida e eu coloco como beneficiário minha irmã, minha esposa, minha mãe, enfim, meus filhos, ok? Ou a mim mesmo, por exemplo, se for um seguro do meu automóvel. E eu, roubando o meu carro, eu recebo o prêmio pelo seguro. Quando houver co-seguro, assumindo o risco, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais para todos os efeitos. Havendo um co-seguro, quer dizer, um seguro do seguro, a apólice vai indicar quem é o administrador
que administrará esse contrato, né, e representará os demais riscos, né, os demais para todos os efeitos, tá ok? E com isso, meus amigos, nós encerramos aí direitos contratuais. Um abraço para todos.